E aí, como é que vocês estão? Deu uma sumidinha, né? Estamos por motivos de absorver tudo que eu tenho estudado. Graças a Deus, agora voltando com as rotinas. E nós tínhamos parado na página 179, no capítulo 5, né? Tudo está em tudo. Onde a gente estava falando sobre os elementais essenciais para o entendimento das realidades existentes, personalidades múltiplas, né? Individualidade multifacetada. Então, podemos continuar aí. Voltando à leitura. Por mais que tentemos estudar um modelo organizador biológico, o arquiteto do corpo físico e servidor da mente, o que antecede a formação do ser orgânico, dificilmente compreenderemos o autor se ainda não conhecermos a sua obra. Como poderíamos entender a estrutura de uma emoção se ainda não compreendemos a manifestação dos instintos que são os embriões das mesmas? E transformação de uma simples lembrança que permaneceu viva e atuante, ressurgindo no momento propício em forma de emoção e sentimento? As múltiplas realidades constituem um fato incontestável. As lembranças que fizeram parte de um momento presente agora atuam no passado para mais tarde perseguirem de forma contundente, modificando as paisagens do futuro. Para o espírito, o tempo é um eterno presente, quer que se proteja ao passado ou ao futuro. Para a personalidade ou alma encarnada, viajar para o passado é mergulhar no inconsciente, para o futuro, imergir no superconsciente. Para onde quer que se projete, sempre haverá vida perene em perene dinamismo e transformação. Segundo Joana de Ângeles, para onde se projete o pensamento, haverá a existência desse momento. Evoque-se o passado ou avance-se o futuro. Há um procedimento sui generis para nos deslocarmos no tempo. Desejando voltar ao passado, bastará fazermos uso da recordação ou da lamentação. Se o destino for o futuro, convirá elaborarmos pensamentos ou metas nobilitantes. Em qualquer tempo e lugar, se não precavermos com a vigilância, o nosso comportamento refletirá o teor do campo de atuação de interação do meio em que vivemos. Espelharemos em nossa conduta o grau vibratório do ambiente em que transitamos momentaneamente. A cada segundo, copiamos normas de proceder e as ditamos aos outros, influenciamos e somos influenciados. Por essa razão, alteramos todo o instante o rumo da nossa vida e da nossa felicidade. As criaturas são multidimensionais, possuindo características comuns, resultado da perfeita união dos arquétipos que constituem cada individualidade. Isso faculta a compreensão da outra e a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. A personalidade que ora animamos é, em parte, resultante das experiências das demais personalidades vivenciadas pela individualidade e de inúmeras experiências assimiladas do consciente coletivo advindas dos arquétipos da coletividade, somadas a outras incontestáveis experiências colhidas na imensa biblioteca das ideias e padrões fundamentais da natureza. O objetivo essencial é a melhoria do contexto, o aperfeiçoamento e a iluminação de cada ser que nele se encontra inserido, quer sejam os elementos internos ou externos, integrante do micro ou do macrocosmo. Tudo aparece na ocasião própria. A planta não nasce sem que a semente germine. A árvore não dá frutos antes da florescência. O progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à maturidade da inteligência, em que o espírito começa a indagar o porquê das coisas e a examinar o que o rodeia. É a lei divina que o mundo se transforma independentemente da nossa vontade, mas é igualmente da lei do Senhor que a nossa renovação seja quais forem as influências exteriores que dependa sempre exclusivamente de nós. O progresso é uma lei inflexível. Embora negado, faz valer a sua autoridade e aqueles próprios que lhe negam a ação benéfica e regeneradora submeter-se-ão, queiram ou não queiram, a influência que exerce todo o universo. Em a natureza, nada permanece inalterado. Tudo sofre alteração imperiosa do progresso. Até mesmo as ideias fundamentais se alteram gradativamente.
visando o avanço da humanidade, que é constantemente e independe do homem. Porém, o homem pode e deve acelerá-lo, alterando para melhor a sua própria personalidade, optando pela vivência edificante e aperfeiçoando o processo ascensional em curso. A individualidade multifacetada. Joana de Ângeles oferece-nos informações mais esclarecedoras a respeito da personalidade e da individualidade, duas entidades e terminologias inseridas no assunto em estudo. Os velhos paradigmas e modelos sobre o homem cedem passo a passo à introdução do conceito do ser ancestral com toda a historiografia e as suas reencarnações que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. A enunciada cisão entre o eu e o si, atávica, desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações das sucessivas reencarnações. Somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é um indivíduo na visão da psicologia profunda, a este superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência, livre ao ser total, pessoa transitória e individualidade eterna. Inúmeros conflitos decorrentes do confronto entre múltiplas realidades do ser individual aguardam solução mais eficiente e atendimento adequado e integral para os que padecem da dissociação ou da fragmentação da personalidade. Paulo de Tarso e vários outros abordam o tema. Fiquemos, porém, com o apóstolo dos gentios, falando ao povo de Corinto, como se fizesse para nós. 2 Coríntios, capítulo 14, versículo 16 e 17. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A presente tribulação momentânea e leve nos dá um peso eterno de glória incalculável. Em seu processo de autoiluminação, muitas vezes afirmava: onde quero, não posso estar, mas onde posso, já não tenho mais necessidade. A personalidade busca incessantemente integrar-se à individualidade. Meditemos na lucidez, humildade e grandeza de um ser de consciência desperta, que se reconhecia vivenciando dupla realidade, a exterior da personalidade e a interior, que é a individualidade, ambas com necessidades e comportamentos distintos, embora pertencentes ao mesmo ser. Os conteúdos para a elaboração de uma terapêutica bem arquitetada e abrangente, com vistas à solução das questões geradoras de conflitos internos, desde o inconsciente ao corpo biológico, encontram-se à disposição em nosso universo interior, o superconsciente. Todavia, só lograremos êxito na condução dessa terapêutica mediante a vivência consciente e responsável dos preceitos iluminativos libertadores da consciência fragmentada, à luz do trabalho com Cristo e em espírito e verdade. Eu e o Cristo somos um. Não trataremos, por enquanto, dos conflitos externos, pois que só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Se cada um de nós consertar dentro o que está desajustado, tudo fora estará certo. Todavia, é indispensável buscar a individuação, isso é, a sua legitimidade, construindo-se idealmente, assumindo-se os valores que lhe são peculiares e intransferíveis. Nesse processo, deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar por eliminação, sublimação, esclarecimento nosso, sem que esse esforço gere trauma e insatisfação, assim diluindo as condensações das vivências anteriores através da conscientização da sua integridade interior em harmonia com as suas manifestações exteriores. Segundo Joana de Ângeles, a proposta da individuação é tornar o indivíduo um ser total, original,
único, libertando a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. Para tanto, acrescenta ela, faz-se indispensável enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-o e integrando-o à consciência atual, pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Inadiável, portanto, o exercício da autoavaliação, uma análise minuciosa do nosso universo, catalogando pormenorizadamente todas as formas ou fragmentos possíveis derivados das múltiplas manifestações do ser, sem transferência de responsabilidade. Concluído o estudo teórico e reanalisada a autoanálise, avançaremos para a segunda etapa e da aplicação do consciente da melhor proposta de aprimoramento desses conteúdos fragmentados. Dentre as identificadas como mais eficientes para solucionar a situação, deve-se priorizar as que objetivem a autoaceitação e o autoperdão. Na sequência, valer-se do autoamor e da autorrealização por fim da autoiluminação do amor incondicional. O amor incondicional é o triunfo daqueles que estão despertos na consciência, ou seja, integrados à consciência cósmica. Eu e o Pai somos um. O despertar da consciência é um processo interno, isso é, a junção de todas as partes numa só realidade, o Eu Sou. Se desejarmos acelerar e aprimorar esse processo, facilitando a concretização das metas futuras, imprescindível se faz compreender a anatomia e a fisiologia do espírito, o ser multifacetado que apresenta nitidamente em pelo menos duas faixas vibracionais muito bem definidas, a personalidade e a individualidade, conforme nos ensina Leon Denis, incansável estudioso do ser integral. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade e sua insuficiência. Enquanto ela for reguladora de nosso proceder, temos vida inferior, semeada de provação e males. Outra, interna, profunda e imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência. Desculpa, chutei aqui, gente. A fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo amor e o princípio das ações. Dos estudos de Leon Denis, detectamos inevocadamente a existência de dois senhores. É fundamental optarmos por aqueles que favorecerão o nosso crescimento espiritual. Seguiremos com o eu externo, dele herdando as suas fraquezas e debilidades, sendo comandados pelas convenções do mundo transitório com as suas necessidades imediatas e impermanentes, ou escolheremos caminhar com o eu interno, sermos iluminados e fecundados ininterruptamente pelas suas virtudes e potencialidades divinas, sendo também direcionados pela lei de amor, geradora de plenitude e de harmonia perenes à felicidade real? Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germen divino escondido em toda a alma humana. Orar é fazer silêncio interior para ouvirmos a voz dessa realidade interna. Significa acessar as potências inumeráveis do ser imortal, desconhecidas pela grande maioria da humanidade encarnada e desencarnada, num orbe em pleno processo de transição. Faculta o despertar de nossa consciência e nos coloca frente a essa fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Ampliando as informações citadas nas obras, o ser consciente e o problema do ser, do destino e da dor, Joana de Ângeles acrescenta: a psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal, a de um eu superior em constante luta pelo domínio da personalidade. O eu pessoal é o ponto da autoconsciência pura, corresponde ao ego, ao centro da consciência individual, diferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e sentimentos. O eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser dominado como superconsciente.
Na sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através desse eu superior enfrenta as experiências das personalidades presentes no eu individual. Nesse complexo consciencial, a individualidade é o todo indivisível do Deus interno, a síntese das vivências do espírito. O eu superior é uma emanação desse todo, o Cristo interno, o self por meio do qual o Deus interno se expressa. A mente é o campo da consciência desperta, a médium do Cristo interno, o laboratório de criação e de expressão. O eu individual é o setor que representa o inconsciente, sendo aquele o laboratório de trabalho deste. É a consciência individual por meio da qual se manifestarão as incontáveis experiências das personalidades domiciliadas no inconsciente. Por fim, o eu pessoal é o ponto da autoconsciência pura, a mínima parte deste todo ligada à matéria, o ego ou a alma encarnada. Ele representa os novos anseios do ser imortal, o centro da consciência individual. A alma trabalhará sobre a orientação da mente do eu superior, mas o diretor geral será sempre a individualidade. O objetivo primordial do espírito é o despertar das consciências retardatárias, subpersonalidades ou personalidades parciais. Esses estados psíquicos se manifestam, na maioria das vezes, em formas de lembranças, sensações, emoções, sentimentos de culpa e etc., normalmente gerando conflitos e traumas e incontáveis perturbações enfermiças. A personalidade atual é formada por fragmentos dos conteúdos de várias personalidades vivenciadas em outras encarnações, incluindo-se do ser perispiritual, que se tornou o parceiro inseparável do ser imortal. Tais fragmentos somam-se a outros conteúdos existentes no ser perispiritual e corporal em formação, por serem constituídos das energias do ambiente em que se encontram. Numa visão mais ampliada, a personalidade é composta por superpersonalidades conscientes e instintivas, os embriões das sensações, emoções e sentimentos, e por superpersonalidades e partes integrantes das virtudes ou das faculdades mais apropriadas do espírito. As subpersonalidades são formadas por fragmentos ainda menores, chamados de formas-pensamento e formas-sentimento, elementais menos experientes. As superpersonalidades compõem fragmentos das virtudes componentes do eu superior e da individualidade dos espíritos, que são constituídos de virtudes. Seguem as orientações de Joana de Ângeles. Na imersa área do ego surgem as fragmentações das subpersonalidades, que são comportamentos diferentes, a se expressarem conforme as circunstâncias, apresentando-se com frequência incomum. Todos os indivíduos, raras as exceções, experimentam esse tipo de conduta, mediante a qual, quando no trabalho, se deixam conhecer pelo temperamento explosivo, marcante, dominador e, em particular, são tímidos, mansos e receosos. As variações são muitas nesse campo das superpersonalidades. Conforme as condições do universo, das experiências e dos relacionamentos, elas, as subpersonalidades e as superpersonalidades, se apresentam para solucionar ou gravar a situação segundo valores intelectos morais acumulados e aperfeiçoados à disposição. No outro momento, Joana de Ângeles aborda as dificuldades nos relacionamentos, mencionando outras facetas das subpersonalidades. Ao propor a análise, a autora penetra a estrutura dos elementos e dos comportamentos causadores dos conflitos internos, que compõem outras realidades não menos importantes e igualmente geradoras de imensos conflitos externos. Isso causa enormes perturbações que dificultam amplamente o cenário das personalidades em ascensão. Quando alguém emite uma onda inferior, a subpersonalidade, a mesma sincroniza com uma faixa equivalente que se encontra naquele contra quem é direcionada a vibração, estabelecendo-se um contato infeliz que provoca a idêntica reação. A partir dessa ligação infeliz, inicia-se uma parceria que quase sempre culmina num processo obsessivo de encarnado para encarnado, construído pela ofensa e pelo revide. De encarnado para desencarnado, ocorre pelo processo de afinidade e reciprocidade. Em alguns casos, o fenômeno acontece de desencarnado para encarnado, quando o desencarnado encontra as matrizes no encarnado. No entanto, na maioria das vezes, o processo ocorre entre os conteúdos do próprio espírito, quando a personalidade encarnada defronta com as subpersonalidades vivenciadas em outras etapas, gerando um doloroso processo de autoobsessão.
um fenômeno observado com maior evidência e frequência no atual cenário da humanidade, normalmente classificado de fenômenos das personalidades múltiplas ou fragmentadas, transtorno bipolar, síndrome do pânico e outras psicoses. Se observarmos mais detidamente esses dois personagens, o ser do corpo e o ser perispiritual, teremos a oportunidade de constatar inúmeras vezes o ser do corpo negando o ser espiritual e este negando o espiritual. O ser perispiritual e este negando o espiritual, sem perceberem que fazem parte do mesmo ser e juntos formam um todo, como as camadas de uma cebola, justapondo-se em uma só consciência. O ser integral. Talvez eu volte um pouquinho aqui na leitura que eu me perdi aqui. Me machucou. Tô mordendo, então não precisa. Tá. Vamos lá. Perispírito e corpo físico são compostos por elementos assimilados à energia universal do meio ambiente com a sua vitalidade, instintos e sensações, os quais devem ser constantemente aprimorados. O ser perispiritual é o principal vínculo de manifestação da mente. O instrumento da expressão do perispírito é o universo biológico. O corpo físico é o elemento que concretiza a maioria dos anseios do espírito por meio das interações com frequências e dimensões múltiplas. O conhecimento profundo dessa entidade multifacetada é o que nos falta para a solução. Nossa, gente, me machucou aqui, agora eu tô perdendo. O conhecimento profundo dessa entidade multifacetada é o que nos falta para a solução de um número incontável de problemas não equacionados até o presente momento. Vivemos e movemos nesse multiverso espiritual, psíquico e físico, sem saber com segurança, lucidez e discernimento quem, de fato, está no comando dessa espaçonave que nos conduzirá, quando aperfeiçoada e sublimada, ao reino angelical que abrirá as portas para infinitas moradas. Somos um complexo psicobiofísico espiritual, ou seja, um gigantesco condomínio multidimensional que necessita urgentemente de despertar. O ser desperto tem a noção exata de sua origem, a compreensão precisa da sua natureza divina e a perfeita lucidez da sua destinação. Para tanto, basta-lhe utilizar a chave dos céus à sua disposição, o amor ao semelhante como a si próprio, ou seja, fazer aos outros somente o que gostaria que lhe fizessem. André Luiz lembra-nos, pela orientação do instrutor Grúbio, de que são formadas essas ondas inferiores, esses estados psíquicos ou subpersonalidades, que não raramente assumem o comando dessa organização parcial totalmente por períodos de curta ou longa duração. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda, e essa matéria lhe plasma os impulsos. É sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Esses elementos, chamados de seres inferiores, mentes inocentes, protetores invisíveis das almas instintivas, são seres elementais manifestando-se em todas as frequências dimensionais, como base de coesão e de sustentação de todos os reinos conhecidos e desconhecidos. Sua presença é inegável, assim como a existência dos reinos naturais em nós. Desde a matéria sutil aos campos mais delicados da mente humana, aí estão eles agindo e interagindo em nosso universo íntimo ou fora dele, em interpretação preponderante com todas as faixas vibracionais e evolutivas da vida, por toda a extensão da natureza ou criação em Deus. O espírito encarnado, a alma, deve sobrepor-se à influência nociva dos personagens integrantes do seu universo interior e ainda enfrentar as investidas do meio externo, caso queira utilizar os componentes que o constituem. As qualidades íntimas desse personagem criarão um campo de atração e repulsão, facilitando ou dificultando o estágio do ser imortal neste plano.
as personalidades parciais e a reencarnação. O nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Neste está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo do passado da alma. O espírito se assemelha a um iceberg, cuja verdadeira dimensão permanece submersa em torno de 95% da sua realidade, denunciando a sua existência apenas por um fragmento externo na superfície. Diante das oportunidades que a vida lhe proporciona, a mínima parte desse imenso complexo organizado, o espírito, emergirá para mais uma experiência no mundo das formas, conduzi-lo inevitavelmente na eternidade, cujo as mais esplendorosas moradas. Rumo às mais esplendorosas moradas. Como um ser multidimensional que é, trabalha os seus potenciais em múltiplas realidades pelos incontáveis expedientes do processo reencarnatório em busca da sua integração com a consciência cósmica, o despertar na consciência. Com objetivos claramente traçados e definidas as parcerias essenciais, elabora e configura uma nova personalidade que representará a somatória dos fragmentos e experiências incontáveis, incorporados em outras etapas, os quais serão aperfeiçoados nas futuras oportunidades. Outras formas de manifestação desses estados psíquicos, personalidades parciais ou consciências elementais, existem e atuam no meio interno e externo como participantes ativos e constantes em todas as realidades vibracionais, dispostas a seguirem com seu computador na escala interminável do vir a ser. A presença no ser de princípios dinâmicos e psíquicos, independentes do funcionamento do organismo, capazes de se prepararem dele durante a vida e devendo, por consequente, a preexistir e sobreviver, são sensações, emoções e esforços diários, exercícios das diversas faculdades, trabalhos, alegrias e dores que se gravam na alma, indestrutivelmente, assim como tantas e todas as novas experiências se traduzem por um aumento no campo da consciência. Não se perdeu nenhuma experiência. Denomina-se expansão da consciência a constante sublimação desses princípios dinâmicos e psíquicos existentes em nosso universo interno. Essa expansão só acontecerá quando executarmos de forma consciente e programada a transformação e a promoção desses diversos estados conscienciais, sensações e emoções, esforços diários, exercícios das diversas faculdades, trabalhos, alegrias e dores, tanto dos que foram agregados nas outras etapas, quanto dos que estão sendo incorporados a cada instante, servindo-nos como personalidades parciais. Desde as ações mais simples do corpo físico aos mais sutis e delicados tecidos de nossa alma, todos os que efetivamente contribuem para o aperfeiçoamento desse complexo se tornaram partes integrantes e indissociáveis desse micro-universo. Iniciaremos a tarefa de integração desses incontáveis estados e conscienciais ao nosso eu, por meio de um diálogo terno e amoroso com cada um deles, nascido da mais lúcida e fervorosa fé, aliado a uma profunda e sincera vontade de lograr êxito nesse desiderato, alimentada por nobres vibrações e reais intenções de promovê-los, fruto de valorosos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Como os bons orientadores, devemos repetir esse diálogo tantas quantas forem necessárias à assimilação e à fixação dos valores propostos, objetivando a conscientização e aprimoramento de todos os elementos envolvidos. Tudo cresce e evolui, tendendo à unificação e à perfeição. Subconsciente a área de automatismos em nós, a residência das pequenas almas instintivas, responsáveis pelo governo do universo psicofísico. É para lá que enviaremos inicialmente todos os elementos promovidos. Sob a ótica da personalidade encarnada, esse setor existente no espírito geograficamente está situado entre o espírito, o perispírito e a mente. Por essa razão, sempre que acionamos os pensamentos, sentimentos, palavras que poderão culminar em ações, realiza-se de alguma forma a reprogramação desse universo consciencial. Todas as vezes que agimos conscientes ou não dessa realidade, criamos ou acionamos todo esse universo pela nossa conduta e transformando o conteúdo do subconsciente que refletirá de imediato em nosso universo psicofísico, o produto resultante de novos condicionamentos propostos pelo ser espiritual, mental e emotivo. Esse conteúdo afetará também as nossas relações externas, beneficiando-nos ou prejudicando-nos de forma evidente. Joana de Ângeles esclarece.
o eu individual é o resultado das aquisições e experiências do processo existencial com seus conflitos e aspirações em luta contínua pela conscientização da realidade, identificado e decodificada a sua expressão imortal de essência eterna que deve ser conscientizada e vivida com harmonia. Complementando as informações da autora, se analisarmos as questões do Livro dos Espíritos citadas anteriormente, constataremos que muitos dos conteúdos da personalidade atual são frutos do meio, principalmente os que estão atuando no perispírito e no corpo físico, além dos valores intelecto-morais que trazemos conosco de outras encarnações, tais como os instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, já vivenciados e arquivados em outras etapas, aguardando promoção. É o esforço constante do eu exterior, que é o eu inferior, para compreender e vivenciar os conteúdos do eu interior, que é o eu superior. Joana de Ângeles, aprofundando a investigação da estrutura íntima do ser, apresenta-nos o método da reencarnação como fator essencial no processo de autotransformação, por meio da necessária recapitulação inerente à proposta do ir e vir. O ser humano, mediante o eu superior, transita por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo do corpo na busca da individualização e da plenitude que se destina, conduzindo os tecidos sutis da realidade, que são todas as realizações e vivências que se acumulam e constroem consciente profundo, de onde emergem também as personalidades que foram vividas e cujas memórias não se encontram diluídas, permanecendo dominadoras face às ocorrências que de alguma forma geraram culpa, harmonia, júbilo, glória e assomam exigindo atenção. O objetivo essencial do espírito, em cada etapa reencarnatória, é a aquisição de novos conhecimentos promotores de experiências mais profícuas, que descortinarão outras muitas possibilidades para sublimar a ação. De posse desse cabedal, desses novos talentos mais iluminados, há que se trabalhar tanto os conteúdos das personalidades vivenciadas quanto as experiências da atual personalidade. Segundo Joana de Ângeles, burilar os sentimentos desenvolve e aprimora as emoções, que passam a comandar com mais suavidade as sensações, liberta o ser das sombras tormentosas advindas do império dos instintos e o impulsiona para a conquista do luminoso, do samadhi, do reino dos céus. A utilização de uma terapêutica eficaz e de um ponto de convergência, a fim de trabalharmos os conteúdos dominadores oriundos do inconsciente, com o intuito de integrar as várias facetas da personalidade em construção e de edificar como consciência coesa, evita o desconforto causado pelos recursos da dor. Essas são as metas essenciais de vários autores espirituais, principalmente dessa altura. Os textos transcritos a seguir expõem de uma das formas mais eficientes e consoladoras para trabalharmos esses conteúdos, evitando o acúmulo das forças conflitantes que entravam a ascensão do ser. Se faz necessária, para a paz íntima, a reconciliação com o adversário, os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instalam-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde, o reino dos céus na terra transitória. Pessoas inexperientes, quando se dão conta dos opostos do seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Esses conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados e esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras encorações, gerando inquietação e mal-estar. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário. A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo, insistindo no propósito, ora
em vivência até a unificação dos oponentes. Envergonhar-se de si mesmo e das experiências vivenciadas no passado, recente ou remoto, é aflição desnecessária. A humildade, a predisposição para a mudança, o desejo sincero de servir no trabalho consciente com Cristo são elementos fundamentais para iniciarmos o nosso processo de autotransformação. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Com a atitude sincera ante a própria consciência em relação ao meio em que vivemos e as forças somadas a um ser multidimensional que somos, criaremos para esse fim um campo de atração tão potente que atrairemos todos os elementos ou níveis conscienciais internos ou externos ou outros, tantos do meio externo de conformidade com a proposta em curso. Não há nada de promíscuo ou inferior em nós, mas sim o nosso verdadeiro patrimônio à espera de promoção e de sublimação, obedecendo à lei de transformação e de aperfeiçoamento incessantes, segundo a qual nada em a natureza permanece inalterado. Todas as forças devem evoluir com as nossas almas, rumo ao infinito. É fundamental exercitar o verdadeiro querer, iluminar a consciência com o saber, predispondo-nos à vivência em harmonia com a moral divina. Sob o direcionamento do amor, a subpersonalidade tende a adquirir valores que irão se transformar em sentimentos elevados, subpersonalidades, anulando lentamente a sombra, o lado mal do indivíduo, criando campo para o perdão. O amor, porém, proporciona a transformação das superpersonalidades em superpersonalidades, o que impede a sintonia com os petardos inferiores que lhes sejam disparados.